Ok, hoje a gente vai estudar ângulo inscrito e ângulo de segmento, né? E vamos usar essa questãozinha aqui. Diz assim, determine a medida x em grau em cada uma das circunferências. Mas antes da gente responder, que é só uma aplicação da fórmula, né? A gente vai justificar brevemente, né? Como é que a gente faz isso. Então, eu vou fazer um desenho aqui de uma circunferência. Vou colocar um centro qualquer aqui só para nos localizarmos. Então, o que que a gente tem? Vamos trabalhar inicialmente com o ângulo inscrito, né? O ângulo inscrito, ele é um ângulo que tem um vértice sobre a circunferência. Então, vamos desenhar um aqui, né? Esse aqui. E a ideia é a gente saber quem é esse ângulo com base no ângulo central. Então, quem é o ângulo central? É esse ângulo aqui que tem um vértice dele no centro da circunferência, né? Aqui está. Então, a gente vai tentar relacionar o que? Encontrar este ângulo aqui, que eu vou chamar de x, em função deste ângulo aqui, que é o ângulo central, certo? Vou chamar de alfa, né? Então, eu tenho a medida desse ângulo alfa e quero saber a medida desse ângulo x, que é chamado de ângulo inscrito. E a gente vai usar o teorema do ângulo externo. Então, como é que a gente encontra essa solução, né? A gente pega aqui, por exemplo, vamos fazer aqui de uma outra cor para destacar. A gente traça essa reta aqui do vértice do ângulo x até o outro lado, passando pelo centro da circunferência. E aí a gente está dividindo o ângulo x em dois ângulos, né? Então vamos desenhar esses dois ângulos que nós dividimos o ângulo x no meio. Este aqui, vou chamar de quê? De x1, né? E esse outro aqui que eu vou chamar de x2, de forma que x1 mais x2 seja igual ao nosso ângulo x. Ok. Então, o que nós temos aqui? Observe que desse triângulo aqui, eu vou pintar ele aqui de quê? Vou pintar de laranja aqui. Esse triângulo aqui, que eu vou pintar de laranja, né? Ele é um triângulo isósceles, certo? Logo, por que ele é isósceles? Porque ele tem dois lados iguais ao raio, né? Iguais ao raio. Então, se ele tem dois lados iguais, é um triângulo isósceles. Então, se ele tem dois lados iguais, então vale aquela regra de que os ângulos da base são iguais. Portanto, esse nosso ângulo aqui, ele é igual a x1. E, como pelo teorema do ângulo externo, a gente divide aqui esse ângulo alfa. Vamos manter aqui a coerência, né? O ângulo alfa também foi dividido igual ao ângulo x. Então, vamos chamar esse aqui de alfa 1 e esse aqui de alfa 2, certo? Alfa 1 e alfa 2. Se eu fosse brincar de pintar aqui, eu ia chamar, vamos supor, o alfa 1 de verde e o alfa 2 de amarelo. Sendo que a soma deles dá alfa. E é esse, e eu quero encontrar o valor de x, que o alfa é o que eu conheço, né? É um dado que a questão vai me dar. Então, o que é que nós temos pelo teorema do ângulo externo, hein? É que a gente sabe que x1 mais x1, vamos escrever aqui de azul mesmo, x1 mais x1, por conta desse triângulo aqui, é igual a alfa 1.
E pelo mesmo raciocínio, né? Esse outro triângulo aqui, que é x2, é a mesma figura, é um triângulo isósceles, só que o ângulo externo dele é α2. Então, nós vamos ter o quê? Que x2 mais x2 é igual a α2, né? Logo, se nós somarmos isso aqui, né? Nós vamos ter o quê? Se nós somar, a gente vai ter o quê? x1 mais x1 mais x2 mais x2 é igual a α1 mais α2, né? Aí o que acontece? x1 mais x2 é x, né? Então o que nós vemos aqui? x1 mais x2 duas vezes. 2 vezes x é igual a α1 mais α2. Sendo que α1 mais α2 é igual a alfa. Aqui é alfa. Logo, a gente vai concluir que 2x é igual a alfa, portanto, o valor do meu ângulo inscrito, x, em função do meu ângulo central, é x igual a metade de alfa, alfa sobre 2. Agora, existe uma outra situação que também caberia para a gente refletir seguindo esse mesmo método, alguma coisa parecida, né? Então, que eu vou desenhar novamente essa situação aqui. Vou até tentar destacar aqui seria uma outra circunferência. E vamos colocar aqui o nosso centro aqui numa posição coerente aqui. Mas a gente poderia ter o seguinte. Nós poderíamos ter aqui o nosso ângulo central. Nosso ângulo central aqui. E poderíamos ter o nosso ângulo inscrito. Vou botar ele aqui assim, ó. Poderíamos ter o nosso ângulo inscrito aqui. De forma que o centro da minha circunferência não estivesse externo, né, ao ângulo inscrito. O centro da circunferência está externo ao ângulo inscrito. E a tática para a gente encontrar a nossa relação, ou seja, o que a gente quer encontrar? Nós estamos querendo encontrar, nós temos esse ângulo central aqui, que nós chamamos de alfa, e queremos encontrar este ângulo aqui, que é o ângulo inscrito, que nós estamos chamando de x. E para a gente fazer isso, a gente pode fazer o seguinte traçado. Vou usar aqui uma outra cor. É bem semelhante ao que a gente acabou de fazer, só que numa situação diferente, né? A gente vai usar aqui uma reta para ficar mais bonito. Vamos traçar do vértice do ângulo inscrito passando pelo centro, né? Então aqui nós vamos ter uma situação um pouco diferente e até um pouco mais desafiadora, né? Porque agora nós temos aqui o nosso ângulo x e a gente pode destacar aqui este ângulo que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Este ângulo aqui, que é um ângulo maior do que o ângulo x, né? E podemos destacar também este outro ângulo aqui, que é um ângulo que está fora do ângulo alfa, né? Vamos chamar então, por exemplo, esses dois ângulos aqui. Vamos dar um nome para eles. Vamos chamar esse ângulo aqui de beta. E no caso aqui, como o triângulo é isósceles, eles são iguais. E vamos chamar esse ângulo novo que apareceu aqui de
de gama, né? Então, o que que a gente tem aqui? O que que a gente pode escrever em relação a esse desenho aqui, né? Ora, a gente tem o seguinte, que o ângulo, esse ângulo gama, o ângulo externo desse triângulo aqui não é gama mais alfa, né? Então, o que acontece? Beta mais beta, porque são dois ângulos iguais, pelo teorema do ângulo externo, vai ser igual ao ângulo externo desse triângulo, né? Desse triângulo aqui, não é isso? Então, o ângulo externo dele é gama mais alfa. No caso, 2 beta é igual a gama mais alfa. E quem é o x, né? Quem é o x? No caso, o ângulo x vai ser beta menos alguma coisa. Vamos destacar esse alguma coisa aqui nessa figura, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar bem aqui e vou pintar ela. Aqui é o outro ângulozinho chamado com x da beta. Vou pintar ele de vermelho para destacar, né? Pintar ele de vermelho bem aqui. Pronto. Esse ângulozinho vermelho, eu vou também precisar dar um nome para ele. Vou chamar ele de y. Já tá cheio de variável, né? Vou chamar ele de y. Então, o que é que a gente tem? Que a gente tem aqui o seguinte, que beta, vamos lá, beta é igual a x mais y, né? Então aqui nós temos esse ângulozinho vermelho que eu chamei de y, que vai ser igualzinho a esse aqui, né? Por causa do triângulo isósceles de lado igual ao raio. Então aqui é o ângulo y e aqui também é o ângulo y. Muito bem. A partir daqui a gente pode continuar com o nosso raciocínio, né? Que é bem semelhante ao que a gente já fez. O que nós temos? Por esse triângulo aqui assim, ó, acho que a gente já analisou ele, né? Mas agora a gente pode substituir beta por x mais y. Então ficaria aqui 2 que multiplica. Beta é x mais y é igual a lambda mais alfa. Mais alfa. E vamos pegar esse outro triângulozinho aqui, ó, que eu vou destacar, que também é isósceles. E daqui a gente vai dizer o quê? Que lambda, que o ângulo externo dele é lambda, então lambda é igual a y mais y, que é igual a 2y. Sopa de letrinha, né? Aí o que a gente pode fazer? A gente pode ir substituindo, né? Então aqui vai ficar, pegando aqui, 2x mais 2y é igual, quem é lambda? 2y. 2y mais alfa. Esse 2y aqui vai ser descartado. E olha só o que restou. 2x igual a alfa. Portanto, o nosso x, que é o nosso ângulo inscrito, é a metade do ângulo central. Pronto. Apesar dos caminhos tortuosos, nós chegamos no mesmo lugar, certo? Chegamos no mesmo lugar. O ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então, aqui a gente já pode responder a letra A dessa questão, né? A letra A dessa questão. Que diz assim, aqui você tem o ângulo x como sendo
o ângulo inscrito. E um detalhe que pode gerar alguma confusão é que quando aparece a medida do arco, ele está dando a medida do ângulo central, e aí o aluno pode ficar confuso, né? Então, o que ele quer dizer? O que é 100 graus? 100 graus é a medida do ângulo central. Vamos supor este ângulo aqui. É isso que a questão está dizendo, que este ângulo central é de 100 graus. E a forma dela dizer isso é colocando dessa forma aqui, né? Como o tamanho do arco, né? Então, se a gente tem o nosso alfa, que é 100 graus, e o ângulo inscrito é x, pronto. Na letra A, basta a gente lembrar que x é a metade do ângulo central, no caso 100 dividido por 2, logo o x é igual a 50. Simples, direto, sabendo o valor do ângulo inscrito em função do ângulo central, a questão não tem muito o que fazer. Vamos então para a letra B. Na letra B, ele vai querer saber o x, mas olha só, o ângulo inscrito, né, ele é determinado por essa medida aqui, ó, que é a medida do ângulo central. Portanto, quando você muda a posição, né, do ângulo inscrito, mas as extremidades sendo as mesmas, então esses valores de ângulo inscrito são os mesmos, porque eles são a metade de uma coisa que é fixa, que é esses pontos aqui que determinam o arco, né? Então, como esse arco aqui está fixo, então a gente pode dizer que esse x é simplesmente igual a esse 46. Não há o que fazer, né? Na letra B, o x é igual a 46, porque é igual ao outro ângulo aqui inscrito. Muito bem, e na letra C é um ângulo diferente que a gente vai tratar num outro vídeo, chamado ângulo de segmento, né? Então nós temos aqui uma corda aqui, né? Uma corda, e nós temos aqui um ângulo que sai daqui e arrodeia por acolá, né? Até aqui. Ora, mas aí a gente subtrai e a gente obtém o nosso ângulo central. Nosso ângulo central é esse aqui. Portanto, a gente faz o quê? Para a gente saber o ângulo central da questão, a gente pega 360 e subtrai 280 graus, né? Aí aqui nós vamos ter 80 graus, né? Então, aqui, ó, esse ângulo aqui, ele vai medir 80 graus, porque a diferença para a volta completa. E o nosso x, que é o ângulo de segmento, que é esse cara aqui, a gente vai mostrar no outro vídeo, que ele é semelhante a essa outra fórmula do ângulo inscrito, ele é a metade do ângulo central. Portanto, o nosso x aqui vai ser igual a 80 dividido por 2, e assim o nosso x é igual a 40 graus. Ok? Então, aqui a gente encerra, pedindo aos amigos do canal que, se ainda não forem inscritos, que se inscrevam. A gente vai colocar nos próximos vídeos sempre links no final do vídeo para ajudar também a direcionar para um outro vídeo semelhante. Se inscrevam no canal, deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Valeu, obrigado.